Olá, mulheres, vamos lá para mais uma leitura do livro A Guardiã do Lar, fazendo do meu lar um altar, da Bruna Oliveira. Capítulo 5, Remindo o lugar da aliança. Página 55. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimelec e da sua mulher Noemi. E os seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o da outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, e ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Rute, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Esse texto, sem dúvida, relata o dilema de diversas famílias que, motivadas pelo desespero, necessidades e angústia, acabam tomando uma decisão sem consultar a direção de Deus. Essa família julgou que a melhor coisa a ser feita em tempo de crise era romper com Belém. O interessante é que a palavra Belém significa pão, ou seja, eles estavam vivendo a escassez justamente no lugar da provisão. Fato é que, mesmo sabendo que havia uma palavra de sustento sobre Belém, eles decidem não lutar pelo lugar da aliança e muito menos pela palavra que estava sobre aquele lugar. Ao contrário, eles se orientam pela vista, dedicando a estabelecer sua casa na estrangeira Moabe. Em tempos de crise, muitas vezes somos como a família de Noemi. Tendemos a arriscar a nossa vida, tudo aquilo que momentaneamente nos faz mal ou que, no nosso ponto de vista, já não mais tem conserto, e sem nenhum critério bíblico, prosseguimos desprovidos da orientação de Deus, trocando os pés pelas mãos. Vamos somatizando decisões que nos tiram de lugares de aliança. A princípio, Moabe parecia a melhor decisão para todos. Por que iriam lutar por Belém, uma terra que não poderia os favorecer em nada mais? Por que ficar na terra da aliança se ela era seca? Naturalmente falando, eles tomaram a melhor decisão. Contudo, não sabia que, por pior que seja o lugar da aliança, é lá que a vida é preservada. Moabe os sustentou por um tempo. No primeiro momento, os satisfez dentre aquilo que eles achavam que era o melhor, mas depois tudo o que construíram lá resultou em morte. Infelizmente, na maior parte do tempo, o que nos impulsiona às tomadas de decisões são os desconfortos, discordâncias, problemas, decepções e impulsividade. A intolerância no que diz respeito a suportar pressões tem destruído altares de aliança em nossas vidas. A Bíblia não faz menção de qualquer tipo de tendência daquela família em buscar a direção correta através da oração ou orientação da família de algum sacerdote e profeta. Simplesmente viram que a crise já era motivo suficiente para saírem de Belém. Costumo sempre dizer que o pior momento para se tomar decisões é quando estamos passando por crises, pois a tendência é sermos orientados por ela e não pelo propósito de Deus. E decisões fora do propósito de Deus sempre irão gerar morte. Tempos de crise não são o momento ideal para tomarmos decisões definitivas. Nossa alma é enganosa e tendenciosa a expurgar problemas a qualquer custo. Quantas vezes, em momentos de crise no meu casamento
onde as discussões faziam parte do nosso dia a dia, eu já pedi o divórcio, porque acreditava que a única forma de parar de sofrer era sair da companhia do meu marido. Me lembro com muita tristeza de uma briga terrível que tivemos e das feridas enormes que se abriram na minha alma, me fazendo perder totalmente o controle. Eu acabei agredindo fisicamente meu marido. Eu já não via mais soluções para nosso casamento. Estávamos ambos amargurados e feridos. A ausência de cura na minha área sexual gerava conflitos terríveis no nosso relacionamento. A sensação que tenho é que nosso casamento era como uma planta sensível, como aquelas de semente de feijão no algodão. Linda, verdinha, porém exatamente delicada e, portanto, incapaz de resistir a qualquer tempestade. Deus, sempre misericordioso, renovava minha idoneidade, quebrantando meu coração a não desistir do lugar da aliança e voltar atrás nas decisões proferidas através das influências da angústia. Nos permanecemos casados, porém enfraquecidos pelos nocautes liberados por palavras de ofensas durante as discussões. Estávamos tentando resgatar algo, mas não sabíamos como. Estávamos de mãos dadas, mas de almas divididas. Essa desconexão de alma promoveu um distanciamento enorme entre nós. Havia amor, mas um sentimento de rejeição cobria como uma sombra a afetividade entre nós. Ele se sentia rejeitado, pois computava a ele minha dificuldade sexual. E para se proteger disso, involuntariamente se distanciava. Eu me sentia rejeitada pela falta de compreensão da minha dor e também me distanciava para me proteger. E o resultado disso foi o sentimento de solidão que nós dois sentíamos na relação. O diabo se aproveitava da nossa solidão conjugal para nos afundar ainda mais, gerando em nós desejos que se transformaram em atitudes pecaminosas. Ele na masturbação e pornografia e eu no desespero para me sentir amada, me envolvi emocionalmente com um amigo. Tanto eu quanto meu marido não chegamos ao adultério consumado, mas nossa alma ficou contaminada pelo desejo de expurgar a rejeição através da satisfação do prazer. Um através da internet e o outro no deleite de escutar palavras de afirmação e carinho de um amigo. A cada dia, nossa força ia se exaurindo. As brechas estavam cada vez maiores. Estávamos tentando sozinhos vencer uma tempestade. Não queríamos sair do lugar da aliança, mas também não tínhamos força para lutar sozinho. O tempo estava acabando e precisávamos tomar uma atitude. Senão, não conseguiríamos ir tão longe nessa relação. Por diversas vezes queríamos pedir ajuda aos nossos familiares, mas temíamos manchar o relacionamento deles. Não queria que meus pais ficassem com raiva do meu marido e da mesma forma ele também não queria que a família dele se irasse comigo. Entendendo que estávamos vulneráveis e não tínhamos força para prosseguir sozinhos, decidimos abrir nossa vida para nossos pastores, que nesse caso, além da autoridade para aconselhar, eram imparciais em todo o processo. Lembro como se fosse hoje. Na sala da minha casa, minha pastora me colocou no colo e eu vomitei todos os meus sentimentos pecaminosos, todo o desejo que tinha de alimentar o sentimento de amor através daquele amigo. Foi um dia terrível, me senti nua diante dela. E a ativação do princípio de cura escrito no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Mudou a minha vida para sempre.